Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 210 e capítulo 26, perguntas sobre os tesouros ocultos, a questão, livro dos médiuns, né, a questão de número 31, só que agora nós vamos ler uma nota de Kardec. Então vamos para a nota de Kardec. A questão dos tesouros ocultos está na mesma categoria das heranças desconhecidas. Então, olha só para você ver. A questão dos tesouros ocultos está na mesma categoria das heranças desconhecidas. Bem louco seria aquele que contasse com as pretendidas revelações que lhe possam fazer os gaiatos, né, do mundo invisível, né, revelações que lhe possam fazer os gaiatos do mundo invisível. Já tivemos ocasião de dizer que, quando os espíritos querem ou podem fazer semelhantes revelações, eles as fazem espontaneamente, sem precisarem de médium para isso. Aqui está um exemplo. Então, Kardec vai dar um exemplo aqui agora, né? Esse cabelo parece estar incorporado. Deus que me livre, não é possível, gente. Vai ficar de jeito mesmo. Mas esse cabelo tá brabo mesmo, né? Não é a senhora que tá incorporada no meu cabelo não, né, vó? Porque tem dia que só tá incorporado nos meus braços, tem dia que tá incorporado na minha cabeça. Então, Kardec aqui, ele vai dar um exemplo de uma história que aconteceu, história verídica. Nós temos que entender que quando a providência divina do bem tem algo a transmitir, a revelar à humanidade, a providência divina, ela se manifesta, como se diz o ditado, nos quatro cantos da terra. Para ficar mais fácil assim, porque é o ditado da terra, né? Eles não manifestam só através de um médium, não. Observe para você ver, Kardec, no momento da codificação da doutrina dos espíritos, ele recebia de quatro cantos do mundo cartas e mais cartas endereçadas a ele por grupos, por movimentos que na época empenhados todos se encontravam com esta mesma finalidade, com este mesmo objetivo de transmitir à humanidade os desígnios das leis do Criador. Por isso, cabendo a Allan Kardec apenas separar o joio do trigo. Aí você pode me dizer assim, mas o que tem a ver perguntas sobre tesouros ocultos com a codificação da doutrina dos espíritos?
é o esmiuçamento. Olha só para você ver uma coisa que encaixa nesse item aqui. Existe um aparelho que chama detector de metal. Se você compra um detector de metal e se você sai para os campos, para as matas, para as serras, atrás do metal, que é o ouro. Luiz, mas o que tem a ver isso? Espera lá só para você ver. Vai tomando um golinho de água aí para refrescar a garganta, porque eu não tô com pressa não. Você vai ver onde vai parar isso. Então, se você procura ouro nessas minas, né, interditada, e passa o aparelho para lá, passa para cá, descobrir uma jazida de ouro em tal lugar, você vai lá e passa e você tira o teu ouro, e você vende aquele ouro e tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora você quer... Eu vou usar um termo agora só para poder te dar uma dimensão da gravidade. Você quer se desgraçar com a tua vida? Pega esse aparelho e procura essas fazendas antigas, fazenda onde existiu escravo, coronéis, e passa ali esse aparelho para lá, para cá, e durante dias procure retirar o máximo possível de bens materiais que você puder encontrar com esse aparelho ali naquela propriedade ali, naquela fazenda. Eu não vou usar esse termo assim, maldição, porque maldição não existe. Mas que você vai arrumar uma sarna tão grande para você coçar, o termo é esse. Eu podia usar outros termos científicos, mas não vou usar não. Sabe por quê? Porque a partir do momento que os coronéis enterraram os tesouros deles, ali eles ainda se encontram. Ali eles ainda se encontram de guardas, escravos, feitores. Ali eu falo é embasada em histórias que eu conheço com os meus olhos. Eu vou contar uma história. Então, quando você passa o aparelho ali e que você detecta a botija do ouro do coronel e que você bota a mão naquilo ali, aquela energia toda dos espíritos ali, principalmente do coronel, que naquele momento se sente lesado, roubado, furtado, porque você sabe que roubo é uma coisa, furto é outra, né? Mas a gente tem que usar os dois nesse sentido. As energias, o ódio, a raiva do coronel é tão grande que você pode sofrer um infarto ou uma parada cardíaca, uma parada respiratória ou uma AVC ali, a depender-se da tua sensibilidade. Se você não morrer ali no local, com o passar dos dias e com o passar dos anos, vai diminuindo o excesso daqueles fluidos negativos, daqueles espíritos, vai minando
as tuas energias vital do teu corpo espiritual e físico ao ponto de levar você a óbito por enfermidades que até os médicos desconhecem, a falência múltipla dos órgãos físicos. Muitas pessoas não sabem por que falência dos órgãos físicos, falência múltipla dos órgãos físicos. Muitas pessoas não sabem por que acontece isso. Os médicos associam que a insuficiência de um órgão físico, dificulta o outro, que dificulta o outro, que dificulta o outro, que dificulta o outro, de repente para tudo. Mas não é só isso aí. Se for só isso aí. O esvaimento, esvai-se, como se volatiza a energia vital daquele órgão físico. Tratando do tesouro. Depois a gente trata, se der, a gente trata a respeito disso aí. Então essas pessoas que vivem caçando tesouro em fazendas, eles estão caçando sarna para coçar. Caçando sarna para coçar. Nós temos conhecimento que no YouTube tem muitas pessoas que saem caçando tesouros nas fazendas, e encontram daqui, encontram dali. Isso não é praga não, gente. Mas analise o final de vida dessas pessoas. Essas pessoas desencarnam na miséria. Essas pessoas desencarnam secos de energia vital. Porque os coronéis têm essas pessoas como cleptomaníacos, né, que são ladrões, furtadores, né, pessoas que furtam, invasores de propriedade, invasores de domicílios. Então, não é certo quem mexe com isso está caçando sarna para coçar quando partem para procurar tesouros em fazendas antigas. Eu estou tentando especificar, porque senão as pessoas vão falar assim, mas então, deixa eu te perguntar uma outra coisa então, Luiz. E se os donos da fazenda permitem, mesmo os donos da fazenda permitindo? Veja bem, 99,9% dos donos das fazendas atuais, em 2022, os proprietários não possuem herança genética hereditária consanguínea nenhuma com aqueles que foram os coronéis. Geralmente as pessoas foram e compraram as fazendas antigas dos netos, dos bisnetos dos coronéis. Só que não é porque compraram que os espíritos dos coronéis, dos capatazes, dos escravos deixaram de lá residirem. Está entendendo o que eu quero dizer? Os bisnetos dos coronéis venderam as fazendas. Mas os coronéis lá continuaram.
As botijas continuaram lá escondidas. As botijas é minha. O tesouro é meu. Eles podem vender, mas tudo é meu. Por isso que tem aquele ditado das casas, das fazendas mal assombradas. Não é mal assombrada. São espíritos ignorantes do conhecimento que ali ainda estão presos aos bens materiais. Aí você compra aquela fazenda, não é? Aí você permite que alguém entre lá, porque, né? Onde há fumaça, há fogo, não tem ditado? Aí você fica sabendo que ali o coronel, há 100 anos atrás, ele enterrou um tesouro. Aí você contrata alguém para poder caçar o tesouro ali do coronel 100 anos atrás. Você, que é o atual dono, vai arrumar sarna para coçar, e aquele que encontrar o tesouro vai arrumar sarna para coçar também. Porque aí aqueles espíritos, eles não vão virar obsessores, não é só de... Olha o termo. Aqueles espíritos dos coronéis, daqueles jagunços, daqueles capatazes, daqueles escravos, eles não vão virar obsessor, não é só de um não, e sim de várias pessoas encarnadas envolvidas no processo. O melhor, gente, é não mexer com aquilo que está quieto. Eu vou te contar uma historinha. Depois nós vamos para outro vídeo. Tem vídeo ainda para fazer. Não esquenta a cabeça não. Faz tudo parte. Em São Sebastião do Paraíso tem uma fazenda. Eu não posso dizer o nome de fazenda. Tem um grande tesouro enterrado. Mas você sabe o que é grande? Acho que você não tem noção do que é grande tesouro enterrado. Mas é ouro demais. É diamante demais. Eu falo porque é praticamente uma das profissões que eu mexo aqui na Terra. Tá bom? E só que foi de um coronel há 150 anos atrás. 150? Vamos pôr 150 para ficar mais fácil. Essa fazenda há 170 anos atrás já foi de um coronel. E esse coronel, antes de morrer, ele, uns 6 meses antes, ele enterrou tudo, o tesouro que ele tinha. E ao enterrar o tesouro todo que ele tinha, ele mandou matar todos aqueles escravos que fez aquele buraco, que enterrou aquele tesouro. E ele mandou matar aqueles escravos que enterraram aquele tesouro. Por quê? Porque os escravos, se ele morresse, os escravos podiam ir lá e retirar o tesouro para eles. Olha para você ver o egoísmo. Tá bom. Os escravos foram lá, né? Fizeram a cova, o buraco, enterraram o tesouro, tampou tudo certinho, só que ele mandou matar os escravos também. E com o passar do tempo, o coronel morreu. Se eu disser para você que esse coronel está lá até hoje, vigiando esse tesouro, juntamente com os teus capatazes, e que eu lá já estive, calma lá, não estive lá procurando tesouro não, porque na atualidade é de amigo meu, né? Só que eu achei por muito estranho, porque eu cheguei lá e esse amigo meu falou para mim assim, até tal lugar, esse amigo meu encarnado, ele falou assim,
tal lugar você não entra não, viu? Eu falei, por quê? Falei, não, porque quem entra ali apanha, leva chicotada. E eu, como não tenho medo dessas coisas, eu entrei. Só que a hora que eu fui entrando, eu vi um senhor. E ao ver aquele senhor, eu imaginei. Esse senhor deve ser o coronel. Eu falei assim, o senhor é o coronel fulano de tal? Luiz, diz o nome? Não, não posso. O senhor é o coronel fulano de tal? Sim, sou eu mesmo. O que você quer aqui? Eu falei, nada. Eu apenas quero, assim, estou aqui para admirar a beleza dessa construção. Eu amo demais esse tipo de arquitetura. E eu queria permissão do senhor para mim entrar na propriedade. O senhor me permite? Se eu sair da propriedade aqui com uma pedra na mão, vamos pensar assim, o senhor pode fazer o que o senhor quiser comigo, mas pode ter certeza que o senhor vai acreditar e confiar em mim a partir de hoje. Ele olhou em mim e falou assim, você pode entrar, mas ninguém. E eu entrei. Eu vou falar a verdade para você, eu tenho experiência das coisas. Mas eu senti arrepio do cerebelo até o cóccix. Eu senti arrepio. Não tinha um fio de cabelo no meu corpo que não arrepiava. Tinha espírito de barba que ganhava do Papai Noel. Barba mais de metro. Para tudo quanto é lado. Nesse local. E eu, boa tarde, boa tarde. Quem me visse naquela situação ia pensar assim, doido mesmo, né? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Visitei tudo. Olhei arquitetura, amei, porque eu gosto de arquitetura desse tipo. E saí. Quando pela segunda vez que lá retornei, eu fui com um amigo meu. E a hora que eu fui chegando, o coronel lá na porta. Oi, coronel, bom dia. Bom dia. Eu retornei novamente aqui para rever essa arquitetura e tal. Ele falou para mim assim, você conseguiu entender o que eu disse a você aquele dia? O professor podia, né? Sabe, eu tô com amnésia. Ele falou, então eu vou tentar fazer essa amnésia sua desaparecer. Eu disse para você que aqui só entra você, mais ninguém. Se você ousar permitir que esse que te acompanha entre com você, vocês podem entrar, mas vocês não vão sair. E eu, conhecendo as energias do coronel, falei, o senhor pode ficar sossegado. Meu amigo não vai entrar. E o meu amigo queria entrar. Eu falei, se você quiser entrar, então você entra sozinho, porque eu não vou entrar com você. Porque o coronel disse que não é para você entrar. Gente, parece que eu tô contando uma palhaçada aqui, né? Perguntas sobre tesouros ocultos. Aí eu entrei sozinho. Só que esse amigo meu deu uma volta lá pro fundo e tentou entrar numa outra porta sozinho, sem que ninguém visse ele entrar. E apareceu uns moribundos lá, que ninguém sabe de onde, e picou esse amigo meu à vontade, mas picou só ele, e não picou eu.
Esse amigo meu teve que sair correndo, senão dava fechamento de grote. Aí a hora que eu olhei assim na porta, assim, o coronel dando risada. E depois disso eu já fui lá, já tomei água de coco com esse coronel, sabe? Toda vez que eu vou lá, sento, converso com ele. A gente falta fazer piquenique. Eu sei que eu tenho um relacionamento muito bom com esse coronel. Não sei não, esse coronel um dia eu acho que ainda vou convencer ele a me mostrar esse tesouro. Eu vou convencer esse caboclo. Mas é brincadeira. Então, nós temos que respeitar. As pessoas não sabem o perigo que é botar a mão nos pertences do outro. Não é porque desencarnou que deixou de ser dono. Ainda mais se o espírito ali continua vigiando aquilo que ele acha que é do direito dele. Ô Luiz, mas se alguém não retira esse tesouro de lá, quando é que esses espíritos vão evoluir? Isso é da alçada de Deus saber. Nós não temos que nos intrometer na vida alheia, da mesma forma como eles não intrometem na nossa vida particular. Essa é a resposta que eu tenho que dar com todo respeito. Respeita-se os desígnios de Deus. Respeita-se o tempo. O tempo é que vai solucionar esse problema desses seres que apegado a esses bens materiais se encontra. E não nós. E aquele que bota a mão depois responde. Vamos para o próximo vídeo.